Olá, é com muita alegria que eu estou aqui participando desse projeto lindo com a Fundação Araporã e o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, um mapa. Sou Rosana Silva e vim contar uma história para vocês. Estava eu em Araraquara, num sábado por aqui, sem nada para fazer, olhando para o tempo, pensando em algum movimento. E eis que eu nem imaginava o que aconteceria comigo nesse fim de semana. Eu viveria uma história, dessas histórias que fazem a gente mudar o olhar para a vida, ampliar o olhar para a vida, que faz a gente ver e sentir borboletinhas no nosso estômago. E não só no estômago, no nosso coração. Estava eu lá, num sábado, pensando, querendo viver algo diferente, estava até meio entediada, quando amigas me chamaram para passar o fim de semana em um sítio. Vocês devem saber muito bem e conhecer, ou de nome, ou já ouviu falar, ou foi até pescar no Rio Jacaré. Pois é, ela tem ali um sítio. A família dela nasceu e viveu ali por bastante tempo. E eu nesse sítio no Rio Jacaré. Fiquei toda feliz e animada, imaginando que seria um fim de semana tranquilo, um fim de semana desses abençoados. Fiquei toda animada. Íamos até acampar no quintal. Ia ter uma fogueira, uma roda de conversas do lado da fogueira, vendo o céu estrelado aqui de Araraquara. Fui toda feliz, peguei minha mochila, peguei minha barraca e fui. Chegando lá foi uma delícia, tinha bolo de fubá, café, pão de queijo, suco de acerola, suco de limão, banana, todas essas coisas gostosas de comer e que fazem a prosa bem mais divertida e especial. Estávamos todos muito animados, imaginando o que comeríamos à noite ao redor da fogueira, se assávamos milho ou batata doce. Já me imaginava olhando para o céu, vendo as Três Marias, vendo as constelações, Escorpião, Órion. Sempre amei ver as estrelas. Era uma conversada, criança correndo para lá e para cá, todo mundo brincando, nadando no rio, voltando. O fogão funcionando com aquele cheirinho maravilhoso de sopa, de feijão, de polenta. Chegou a noite, minhas amigas, nós fomos todas para o redor da fogueira. Estava o vô e a avó dela, tios, mais crianças, um amigo violeiro, todos em volta da fogueira, sentados, olhando as estrelas. Não era noite de lua cheia, assim a gente podia ver bem as estrelas. Começamos a conversar sobre a vida, o que tinha acontecido naquela semana, os nossos sonhos e vontades de fazer viagens pelo Brasil. Estávamos lá, quando de repente me deu um soninho que eu me deitei na esteira, ao lado da fogueira, e fiquei relaxando. Quando eu percebi, eu estava sonhando. Na verdade, será que eu percebi que eu estava sonhando? Contando a história agora para vocês, eu estou aumentando esse ponto, porque eu nem percebi que eu estava sonhando. Eu estava de fato deitada, dormindo. E no meu sonho, eu caminhava por uma trilha no meio da mata.
Era uma mata muito fechada, com ipês, jatobás, um cheirinho diferente, um cheirinho de mata, uns vagalumes passando. E ficando encantada com tudo aquilo, comecei a ouvir uns sons. Pareciam vozes de mulheres, eu não conseguia identificar direito. Ouvia um som de maracá. E umas vozes que faziam assim: hey, 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 hey. Aquilo foi me intrigando, porque eu comecei a andar mais rápido, para ver se eu achava uma clareira, alguma coisa. Tava tudo escuro, só a noite, as estrelas e os vagalumes ao meu lado. E eu andava, até mesmo aflita, porque eu não estava entendendo aonde eu estava, e cada vez mais eu ouvia mais forte, mais perto. Hey, 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 ah, hey, hey. Fiquei intrigada e achando aquele som fascinante. De repente, um sonzinho de flauta foi sendo soprado no meu ouvido. Como que me encantando e me levando para uma direção, me dizendo para onde eu ia, se eu teria que ir para a esquerda ou para a direita, para frente ou voltar para trás. Fui seguindo, virando para a direita, entrando em outras trilhas, e aquele sonzinho de flauta no meu ouvido. E as vozes foram ficando cada vez mais perto. Hey, 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 hey. Umas gargalhadas eu comecei a ouvir. E fui ficando tão emocionada. Cheguei numa clareira, tinha uma fogueira linda. Um fogo dourado, às vezes azul, às vezes alaranjado, subindo, soltando suas faíscas. Fiquei encantada com aquele fogo. Parecia que ele estava me dizendo para eu ficar escondida um pouquinho. Ao redor desse fogo estavam algumas mulheres. Uma mulher adulta, uma mais jovenzinha e uma senhora bem velhinha. Elas estavam na maior animação, conversando em línguas que eu não conhecia. E eu fiquei quietinha, parecia que o fogo estava me dizendo isso. E eu fiquei atenta aos mistérios e a essência do fogo. Fiquei atrás de uma árvore só observando essas mulheres. E elas na maior festa, conversando e mexendo com as mãos, mexendo nos barros, nos potes que estavam do lado, e eu olhando tudo aquilo maravilhada, encantada, querendo correr lá para o meio e perguntar logo o que elas estavam fazendo. Mas o som de flauta de novo falava para eu esperar um pouquinho. Esse som de flauta ia sussurrando no meu ouvido que aquelas mulheres eram mulheres caingangue, mulheres guarani. Elas estavam fazendo e transmitindo saberes da cerâmica. E eu tinha que ficar quietinho ali, quietinha, esperando o momento certo de eu aparecer.
tivesse sorte, algum pássaro ia chegar ali e ia me avisar o que era para eu fazer. E eu fiquei quietinha, o meu coração acelerado, pulando, eu nervosa, querendo já, rapidamente, perguntar para elas tudo, o que elas estavam fazendo, quem elas eram. Não. Eu fiquei quietinha ali, esperando chegar a minha vez. Seguindo o que o som da flautinha soprava no meu ouvido e que o fogo me dizia. Foi então que aconteceu um milagre mágico. Uma arara azul, linda e maravilhosa. Ela me deu essa pena aqui. Essa arara azul pousou no galho de um ipê amarelo, que estava lindo e florido, ao meu lado. E essa arara foi me dizendo o seguinte: Ei, moça, o que você está fazendo aqui? Me perguntou, com muita seriedade. Eu disse, não sei, de repente eu estou aqui. Eu não sei, não sabia para onde ir. Eu escutei um som de flautinha vindo aqui, sussurrando no meu ouvido, me dizendo para onde eu deveria ir. Eu não sei também onde eu estou. Você não sabe onde você está e nem que dia é esse, a arara me dizia. Não, eu não sei que momento é esse. Eu estou vendo aquelas mulheres ali, estou achando elas lindas e maravilhosas, tão bonitas, fazendo algumas... O que elas estão fazendo? E eu logo falando rápido, o que elas estão fazendo? Eu quero ver, elas estão mexendo em algum barro, parece, cantando e rindo, eu quero saber o que elas estão fazendo. Calma, disse a arara para mim com muita sabedoria. Se acalme, respire fundo, você está muito ansiosa. Não é assim que chega perto dessas mulheres. Você precisa se acalmar e respirar. Com muito custo, eu fui respirando mais devagar. Ai, comecei assim, ó. Eu só queria sair correndo e encontrar com elas. Mas a arara ali no meu ouvido, dizendo que era para eu ficar calma, respirar fundo, eu fui obedecendo. Eu só tinha isso para fazer, obedecer. E eu estava achando aquilo uma loucura. Primeiro, parecia que o fogo estava falando comigo, mandando eu ficar quietinha. Depois, um som de flauta soprando no meu ouvido, dizendo também para eu esperar. Agora, eu conversando com uma arara azul. Tudo estava tão real. Eu fui lembrando de algumas técnicas de respiração que me salvaram em uma outra situação de ansiedade. E eu só poderia fazer isso naquele momento. Respirei, 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 respirei. Fiquei quietinha, quietinha. Lembrei de assoviar bem baixinho. Tinha aprendido uma técnica de assovios para se comunicar. Achei que era a única coisa que eu poderia fazer, inclusive para me acalmar. Foi dando certo. E não é que aquele som chamou a atenção das mulheres? Elas começaram a olhar para o lado, ficaram quietinhas, pararam tudo o que estavam fazendo. Até que os seus olhos se cruzaram com os meus. Uma, a mais nova, foi caminhando até mim. Chegou, me deu a mão em silêncio, sem fazer nenhum barulho, nenhum. Parecia que ela deslizava sob as folhas. Me deu a mão, eu me levantei e fui também quietinha, ressabiada, envergonhada, sentar ao lado delas. Cheguei, bem de mansinho. Todas pareciam que falavam umas com as outras por telepatia. Eu não via no momento nenhuma mexer a boca. E elas se entreolhavam e olhavam para mim. Ficamos assim nos olhando um tempinho, até que eu não aguentei e comecei a falar. Disse, vocês são tão bonitas, o que vocês estão fazendo? E elas continuaram olhando umas para as outras.
Eu achei tão lindo aqui, esse fogo maravilhoso. Eu estava num caminho perdida, não sabia onde eu estava, numa trilha. Eu estava perto do Rio Jacaré. Agora eu estou aqui, no meio dessa mata, e acontecendo coisas muito estranhas. O fogo falou para eu ficar sentadinha aqui e não aparecer. De repente, um som de uma flautinha começou a me guiar até aqui onde vocês estavam. E eu conversei com uma arara. Uma arara falou comigo. Elas continuaram se olhando e sorrindo. Parecia que elas estavam falando, ai, que menina boba. Mas a mais velha delas olhou bem fundo nos meus olhos, de um jeito que meus ossos tremeram. Com muita calma, respirando, ela me fitou profundamente e me disse assim: ei, menina, você está aqui. Se o fogo disse para você ficar quietinha, se a flautinha te guiou e a arara fez com que você chegasse até aqui e falou com você, talvez você possa participar desse momento. Nós estamos fazendo vasos. Fazendo vasos? Achei tão estranho. Sim, nós estamos somente fazendo vasos. Eu estava tão nervosa, pensando que elas estavam fazendo um ritual mágico, alguma coisa ao redor do fogo à noite, naquela clareira. E ela me disse tranquilamente que ela estava fazendo vaso. Um vaso. Mas não era um simples vaso. Eu, naquela minha ansiedade, fiquei ali, parada. E elas cantavam. E mexiam. Achei que era uma argila, um barro. Acordelando, mexendo, fazendo um fio, um cordão. E cantavam, e sorriam, iam manuseando aquele cordão tão bonito. No seu colo tinha uma base que eu percebi que era de barro. E elas iam colocando esses cordões, montando esse vaso tão bonito. Eu fiquei encantado com aquilo. Mesmo elas dizendo que estavam fazendo um vaso, eu achei tão bonito. Parecia mágica. Parecia um momento encantado. Elas conversando, rindo. De repente começaram a falar numa língua que eu entendia. Fiquei curiosa, cada vez mais. Meus olhos atentos, meus ouvidos atentos e as minhas mãos querendo também mexer naquele barro. A senhora mais velha, eu só ouvia as pessoas chamando ela assim, Caingang, 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 Caingang. Pensei, nossa, ela deve ser uma mulher Caingang. Isso é magia pura. Ela começou a contar uma história, enquanto ela fazia o cordão de barro para fazer todo aquele vaso encantado. Ela me começou a contar uma história. Disse, é por causa do Inhará que nós temos a semente de milho, a semente de feijão, a semente de batata doce. Eu fiquei extremamente curiosa em ouvir aquela história. Ela ia modelando com tanta perfeição aqueles cordões de argila, enquanto falava com uma maestria. E eu ficava encantada, as minhas mãos coçando. Eu queria mexer no barro também. Vou contar para vocês a história de Inhará, ela disse, para que a gente nunca esqueça. Inhará era um velho, já de cabelos brancos. Já era um avô, pai de homens fortes, mulheres fortes, um grande e valente Caingang. Em sonho, chegou para ele a informação de que ele teria que ir para um meio da mata, que os filhos teriam que fazer uma clareira e levá-lo até lá. E lá era onde ele deveria e teria que morrer. Acordou no outro dia um pouco assustado com aquela história, mas determinado, pois sabia que aquela informação que tinha chegado em sonho era algo verdadeiro e jamais poderia não ser cumprida. Reuniu seus filhos, seus genros, reuniu suas filhas, sua mulher e disse, vocês precisam me levar para uma clareira. Daqui uma lua.
Nesse tempo, vocês têm que chegar lá, tirar todas as árvores, colocar fogo, deixar a cinza sobre a terra. Quando vocês tiverem feito isso, nessa próxima lua, vocês vão me levar para lá. Os filhos já, assim, meio chateados, já invocados, querendo discutir, fazê-lo, mudar de ideia, mas sabiam que não podia ser nada feito diferente daquilo que estava sendo dito. Então cumpriram as ordens. Cantaram, choraram, tocaram suas flautas, mas derrubaram a mata no lugar exato, colocaram fogo e deixaram as cinzas. E na próxima lua, levaram Nhará para lá. Nhará foi dando as ordens, dizendo, por mais que eu grite, por mais que eu chore e eu reclame, vocês têm que me prometer cumprir exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Eles disseram, tudo bem, nós vamos fazer assim, nós vamos cumprir o combinado. Me arrastem com esse cipó por todos os lados da clareira, por todos os lados. Vão cantando, entoando as suas flautas e os seus maracás. Foi assim que eles fizeram. Nhará morreu e foi enterrado no meio da clareira. Antes de morrer, Nhará disse, daqui 3 luas vocês voltem para cá e venham ver, e venham me ver. Todos choraram muito a morte de Nhará, mas quando algo é dito assim em sonho, é preciso prestar muita atenção. É uma verdade vinda dos espíritos, dos ancestrais. Fizeram isso, 3 luas depois foram lá ver e ficaram maravilhados quando viram sementes de milho, sementes de batata doce e um som que chegava com o vento, dando nome e dizendo a eles que eles poderiam comer todos aqueles alimentos e que era possível fazer sementes para distribuir para todas as pessoas, para nunca mais ninguém passar fome. E assim foi feito. E se hoje existe a semente de milho, a semente de batata doce, semente de feijão, é por causa do corpo de Nhará que foi entregue para a terra. Essa senhora muito linda me contou essa história enquanto fazia o acordelado do seu vaso. Já não sabia mais eu se era um vaso, se era um pote, se ela ia usar para cozinhar algum alimento. Eu só conseguia ver a beleza daquele artesanato. E elas riam, e cantavam e tocavam seus maracás. Heia, 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 ho. Heia, 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 ho. Continuava achando tudo aquilo muito mágico. Até que uma mulher Guarani, eu escutei elas falando Guarani, 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 começou a falar enquanto também fazia o seu lindo acordelado, montando. Parecia uma panela ou uma cuia, do mesmo jeito, lindamente contando histórias, rindo. Eu conseguia perceber que era alguma coisa engraçada sobre algum namoro ou sobre alguém que foi pescar e cair no rio. Parecia que essas coisas eu conseguia identificar. Tinha alguns momentos que parecia que eu entendia completamente o que elas estavam falando. Outras era uma língua completamente diferente da minha. A mulher Guarani começou a falar Nhanderu. Falar sobre Nhanderu. Diz que Nhanderu era como um beija-flor. E que era preciso tomar cuidado sempre com as palavras. Porque as palavras são alma, são partes de Nhanderu. É preciso sempre fazer silêncio, dizia ela. E falar a partir do coração. Porque toda vez que a gente fala, é um pouco da alma de Nhanderu que a gente expressa. Achei tão lindo, tão lindo. E já queria começar a falar rápido, falar que era tão lindo aquilo, mas olhei para o fogo. E aquelas cores do fogo me diziam, calma, calma menina, fique aí, paradinha, sentadinha, olhando, sentindo, respirando, observando o que essas mulheres estão fazendo. Continuei lá, querendo falar loucamente, mas não falando, respirando e respeitando todos os seres que estavam ali conversando comigo. Vendo essas mulheres fazendo os cordões de argila, cantando,
rindo e contando histórias umas para as outras. Fiquei com o coração enternecido. Fiquei com tanta vontade de fazer aquilo e de repente uma me chamou e eu pude colocar a mão no barro, a mão na argila e também fazer aqueles cordões. Chamam de cerâmica, eu dizia para elas. Cerâmica! Todo mundo riu e achou lindo. Fazemos isso há muitos e muitos e muitos anos. Preparamos com muita alegria e com muito amor cada objeto que a gente vai utilizar na nossa casa. E esse barro é feito do corpo da mãe terra. Então, tratamos ele com muito carinho e respeito. Cada cordão desse aqui transmite uma mensagem, a união da natureza, da terra, com nós, com a gente, com a nossa vida. É o mesmo barro que fomos feitos, diziam. E brincavam e sorriam. E eu fiquei encantada com aquelas peças maravilhosas de cerâmica que surgiram ali da mão daquelas mulheres. Escutei mais um sonzinho de flauta, sussurrando no meu ouvido. O sonzinho da flauta falava no meu ouvido que era hora de me levantar e me retirar, que elas tinham que continuar fazendo o seu trabalho. Me levantei e comecei a caminhar de volta pela trilha onde tinha estado. Olhei a árvore ali do lado onde eu estava e avistei a arara. Ela olhou para mim profundamente nos meus olhos e eu já sabia o que aquilo significava. Era preciso voltar. Me levantei, olhei profundamente para o olho de cada uma daquelas mulheres, agradecendo. Sem precisar dizer uma palavra, todas entenderam. Eu voltei pela trilha onde eu estava, cumprimentei a arara e fui seguindo, ouvindo o som de flauta me levando de volta. Respirei fundo, profundamente e abri os olhos um pouco assustada. Estava eu lá na esteira. Abri os olhos, todas as pessoas estavam ali comigo, em volta. O fogo continuava, as crianças brincando, os avós dos meus amigos, todo mundo ali, o violeiro tocando a sua música. Parecia que ele estava, não há, gente ou não, luar como este. Eu não lembro, acho que era essa música. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre aquelas mulheres fazendo cerâmica, mexendo na argila, mexendo no barro. Saí dali determinada a conhecer mais sobre as cerâmicas. Foi um final de semana incrível. E agora, olha só, eu faço cerâmica a partir desse sonho.